Fala, geração gamer, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Caolho e se você, assim como eu, cresceu jogando videogame, sabe que toda vez que sai uma nova geração de games, você fica na dúvida: será que eu devo passar para essa nova geração? Será que ainda tem jogos da antiga geração que eu tenho que testar? Será que vai ter jogos suficientes nessa nova para me divertir? É por isso que a gente criou esse canal, para mostrar para vocês as novidades e também relembrar os grandes clássicos. Vamos nessa! A primeira análise do canal é o Dante's Inferno, um jogaço clássico de ação e aventura da Electronic Arts e da Visceral. Foi publicado em fevereiro de 2010, saindo primeiro para 360 e depois para PS3. Esse foi o grande jogo que rivalizou na época com God of War. Até então era o único jogo do gênero aí que era dominador no PS3 e vindo depois o Dante's Inferno para rivalizar com ele, uma jogabilidade bem semelhante, mas a gente ainda vai falar disso. O game tem o seu enredo baseado no grande livro aí, A Divina Comédia de Dante Alighieri, e nesse livro o autor descreve sua jornada pelo inferno, purgatório e céu. E aí o nosso jogo em questão, ele se refere principalmente nessa primeira etapa, nessa primeira parte do poema, que é o inferno. A importância desse livro do Dante é justamente porque foi esse livro que moldou e relacionou os pecados capitais com os referidos castigos no inferno. Ou seja, foi o Dante Alighieri, o escritor, através dessa obra, que conseguiu moldar a ideia moderna que nós temos de inferno e dos respectivos castigos que nos aguardam aí de acordo com os pecados capitais. Então, um game com um enredo tão bem elaborado, tão bem baseado, só podia ser uma receita de sucesso. E foi exatamente isso. Como o próprio nome do game já sugere, o personagem central do jogo chama-se Dante e é um guerreiro templário que, ao partir para as cruzadas, promete para sua amada Beatriz que voltaria vivo. O início do game se passa justamente nesse retorno de Dante, quando ele tem que enfrentar a morte, literalmente, para poder adquirir a sua arma, a foice. Após esse duelo, Dante tem aí a sua chave para adentrar as portas do inferno. Após adentrar o inferno, em busca, e aí vem o spoiler, da sua grande amada Beatriz, Dante se depara com o poeta Vigílio, que se explica a Dante que ele seria o seu guia durante essa jornada, nesse percurso pelos círculos do inferno. Durante o game você pode utilizar duas armas básicas que representam aí a dualidade entre o bem e o mal que habita cada ser humano. A arma que representa aí essa maldade é a própria foice da morte, enquanto o bem é representado aí pela cruz de Santa Lúcia, que é a arma que foi dada por Beatriz a Dante. Dessa forma você vai encontrar no menu duas árvores de habilidades bem divididas para fazer os upgrades. Então, em uma você pode fazer a habilidade para a foice, enquanto a outra vai ser a da cruz. Então fica bem a critério de quem está jogando fazer esses upgrades. Além das armas principais, essas duas vão ter ainda mais algumas armas secundárias, no total de 4. E aí vocês vão fazer uso principalmente dessas magias. No decorrer do jogo, você encontra também relíquias que podem ampliar as habilidades de Dante, como dar mais resistência ou causar mais dano. Além delas, você também pode encontrar escondido, oculto nas fases do jogo, as 30 moedas de Judas. Vai ter uns saquinhos aí, às vezes quase que imperceptíveis, contendo essas moedas aí da traição de Judas. Durante a jornada também pelos círculos, o Dante vai encontrar uma série de pessoas da convivência dele, e aí você terá a opção de julgá-las e atormentá-las ainda mais, ou, se for o caso, absolvê-las de seu pecado, liberando suas almas para o céu. Isso é uma coisa bem interessante do jogo, os puzzlezinhos. Marcado por combos incríveis, tanto aéreo quanto no solo, o game se destaca principalmente pelas finalizações, que na época era uma grande novidade. E essas finalizações têm a sutileza, na sua grande maioria, comparável com a do Mortal Kombat. O jogo é bem conhecido. A aparência grotesca de algumas criaturas que habitam o inferno também mexe muito com você e lembram os clássicos filmes de terror.
No Dante Inferno, ele enfrenta figuras famosas também, como o Barqueiro, que faz a travessia dos mortos, o Rei Mino, Cleópatra, Júlio César e até mesmo o próprio pai de Dante. Um dos pontos fortes do jogo é a possibilidade de se quebrar combos no meio. Todo mundo que jogou God of War e também jogou o Dante's Inferno não tem como fazer a comparação. São muito similares, muito parecidos, mas a grande diferença que traz uma jogabilidade muito melhor para o Dante's Inferno nesse ponto é que ele é possível se quebrar o combo na metade e fugir evadindo dos inimigos, o que não é possível no God of War. Outra questão é a facilidade da platina. É relativamente fácil para tirar os 100% dos troféus de Dante Inferno, né? Além disso, saiu depois uma DLC, o que expande um pouquinho mais de troféus, mas nada que seja tão expressivo assim que aumente a dificuldade da platina. Outra questão é que a defesa do Dante's Inferno é quase que absoluta. A defesa é muito pesada. Se você fica defendendo, praticamente quase todos os golpes você consegue reter. Bem parecida, não tão eficiente, mas bem parecida com o do Ninja Gaiden. A possibilidade também de você guardar ou salvar os upgrades para níveis distintos. Quem jogou God of War, não tem como não fazer comparação entre os dois jogos, sabe que uma das coisas chatas do God of War é que você fazia o upgrade, melhorava todas as suas habilidades, mas não podia utilizar isso no próximo nível de dificuldade. No Dante's Inferno é possível guardar todos os upgrades que você fez no nível abaixo e utilizar no próximo nível. Então isso amplia muito a diversão do game. A ambientação do game também é muito bem feita, aterrorizante e muitas vezes é desconcertante. Então em alguns momentos você fica mexido justamente por ver pessoas gritando, aquele choro macabro do inferno. Então o jogo consegue te transmitir essa ambientação através do som. E ele tem a facilidade de ter aí esse benefício da DLC, que é a Trial Santa Lúcia, que foi feito justamente para permitir um jogo online, utilizando aí a parceria com outros colegas para jogar esse Dante Inferno. E outro bônus que vem com a DLC é que tem partes que são citações da obra verdadeira da Divina Comédia. Então ele também traz esse arcabouço também de cultura. Os pontos negativos do game é justamente que em determinadas visões o gráfico já era da primeira fase do game do PS3. Então ele não é um gráfico tão apurado, não é um gráfico tão bem desenvolvido quanto os jogos atuais. Então em determinadas áreas ou determinadas visões da câmera, ele vai te dar a impressão de que o Dante é meio baixinho, é meio um anãozinho, justamente por causa da curvatura das pernas dele. Então nesse aspecto tem umas horas do jogo que fica um pouco incômodo. Outra questão é o gráfico, que é antigo. Quem está acostumado com essa nova geração de games, principalmente dessa nova qualidade de gráfico, vai sentir bastante o jogo, mas a jogabilidade compensa em relação a esses gráficos. E é demasiada essa semelhança do God of War quanto ao Dante's Inferno. Então é impossível você jogar Dante's Inferno e não comparar com God of War. Isso às vezes você tem uma falsa noção. Quem jogou muito God of War tem uma falsa noção de estar utilizando o Kratos aí. Então tem horas que você tenta fazer um combo parecendo que você está no God of War. E o final pode decepcionar algumas pessoas que não conhecem a obra literária. Então fica a dica para vocês. Se vocês vão tentar zerar o Dante's Inferno, dá uma lida antes na Divina Comédia, principalmente no capítulo do Inferno. E aí no términozinho do Inferno vocês vão entender qual é na realidade a natureza do final do game. Deixo para vocês aí um link que vai levar para o livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Leiam. E tem também um link para o filme do Dante's Inferno. Então foi feita uma animação, um anime, e eu deixo aí o link. É interessante para quem quer algumas informações extras ou ver uma dinâmica diferente para o jogo. Então é isso, Geração Game. Se você gostou do vídeo, dá o likezinho. Se você não gostou, pode dar o dislike. Mas por favor, coloca aí nos comentários as críticas para que a gente possa melhorar também o nosso trabalho. Quer acompanhar os nossos vídeos no canal? Se inscreve aí e até a próxima. Aquele abraço, valeu!